Você já percebeu como que a gente desaprendeu a esperar? Nós queremos tudo para agora, tudo para ontem. Queremos que os nossos sonhos sejam resolvidos e realizados num passe de mágica. E isso é muito sintomático. Isso vem, sim, da ansiedade que as redes sociais nos causam. A gente entra no Instagram e parece que a vida das pessoas foi resolvida num passe de mágica, né? A gente não vê todo o trajeto e todo o sofrimento e todas as crises de ansiedade que aquela pessoa teve para chegar até ali. Ou às vezes a pessoa nem teve uma dificuldade tão grande para chegar nos seus objetivos. Às vezes foi muito facilitada a trajetória dela. Esse vídeo, ele foi pedido por uma inscrita no canal. Eu ia falar seguidora, mas aqui costume, né, de fala, por uma inscrita no canal muito querida. Eu fiquei pensando sobre isso, porque eu também me considero uma pessoa muito imediatista. E estar num processo de fazer uma faculdade que tem uma duração como a minha, né, de 5 anos, é a gente viver cada dia. E antes de eu começar a fazer essa faculdade, eu não estava estudando. E o meu sonho sempre foi, depois que eu me tornei mãe, principalmente, as oportunidades ficam um pouco menos inalcançáveis, porque quando a gente é mãe, a maternidade, os nossos filhos são as nossas prioridades por muito tempo. E eu só consegui realmente fazer a psicologia, porque como ela é presencial, depois que meu filho fez 9 anos, quando eu comecei a faculdade. Depois de muito tempo. Eu tive que esperar tudo isso, todo esse tempo, para conseguir realizar o meu sonho e fazer uma faculdade. Mas lá atrás, antes de eu me tornar mãe, eu comecei algumas faculdades e não concluí por conta do imediatismo. Eu não conseguia esperar todo esse tempo que a gente tem que esperar e estudar para conseguir o diploma. Mas isso vem hoje, assim, que eu vejo que as pessoas a gente fica muito ansioso para realizar algo, para concretizar algo, vem muito das redes sociais. A gente não está falando sobre algo que vai se resolver em pouco tempo. A gente está falando de espera, a gente está falando do processo, que é esperar a gente conseguir realizar um sonho. Porque para muitos, assim como eu, a realização do sonho da psicologia não é só eu chegar lá no final da faculdade e pegar meu diploma. Claro que esse é o ápice, né? É o ápice do sonho realizado, do prazer, do gozo. Mas ainda tem todo o trajeto que eu estou percorrendo. E esse trajeto que eu estou percorrendo para conseguir o meu diploma faz parte do meu sonho. E esse vídeo aqui, ele vem nesse lugar de vamos aproveitar esse trajeto, esse tempo. A gente tem que tirar essa visão de que o trajeto não importa. Porque muitas vezes essa nossa ansiedade para que algo aconteça logo, ela não vem genuinamente do nosso coração. Ela vem de uma cobrança social. Ela vem da nossa comparação. Ela vem das nossas vozes que dizem pra gente que a gente não deveria estar no lugar que a gente tá, que nós deveríamos estar em outro lugar. E tem uma premissa que eu aprendi muito, e muito disso que eu vou falar pra vocês, é uma ideia assim que, depois que eu li o livro O Poder do Agora, eu tenho ele aqui inclusive, fala muito sobre o poder do momento presente. Porque a gente, por natureza, nós, principalmente brasileiros, somos um dos países mais ansiosos do mundo. A gente, por natureza, a gente vive no futuro, em como será, quando eu chegar lá, quando eu estiver cursando a faculdade, eu vou ser muito feliz e realizada. Quando eu estiver a caminho de realizar o meu sonho. O que eu estou fazendo agora, eu estou perdendo tempo, eu deveria estar fazendo outra coisa. E nesse livro, ele fala muito de uma coisa assim: você não deveria estar fazendo outra coisa. Você deveria estar fazendo o que você está fazendo, porque é o que você está fazendo. E a gente sair desse lugar de controle, porque toda a ansiedade ela vem de um medo. O medo do que será, e mesmo que seja positivo, é uma expectativa de que não seja tão chato assim, aquele momento, né, que você deseja tanto realizar, ou que você consiga provar algo para alguém ou para si mesmo que você é capaz, porque na verdade você tem medo de não ser capaz de realizar isso. Então a gente observar de onde vem esse medo e essa necessidade de controle gigantesca que a gente tem. Porque isso é muito do neurótico, né, como a psicanálise diz. O neurótico, ele quer controlar cada passo e ele quer fazer tudo correto. É tudo muito politicamente correto, é tudo muito certo, tudo muito dentro do seu tempo e espaço, tem que seguir dessa forma e ser dessa forma, porque se não for dessa forma, então tá tudo errado. E não é assim. A vida ela acontece, ela nos atravessa, ela nos entrega e nos desafia. Esse momento de espera para algo que nós desejamos tanto realizar é um momento importantíssimo para a gente olhar, é uma oportunidade para a gente olhar o que está doendo, por que que isso está atravessando tanto a gente assim. Será que eu tenho medo de não conseguir? Eu tenho medo de morrer antes de realizar? Isso eu tô falando, isso parece ser até um pouco infantil, né? Ai, medo de morrer, mas eu digo
de experiência própria, tá, eu sou uma neurótica completa. Eu sempre tive, desde criança, assim, muito medo de morrer antes de fatos importantíssimos que eu quero que aconteça na minha vida. E quando eu era criança, isso obviamente era fatos importantes eram, por exemplo, um passeio da escola. Eu tinha medo de morrer antes de ir para o passeio da escola, porque pra mim, aquilo ali era o evento canônico da minha vida, sabe. E às vezes essa nossa ansiedade e impaciência pela espera, ela vem desse lugar de medo, de a gente não conseguir, de não ter essa oportunidade de ficar os nossos sonhos e os nossos desejos pelo caminho, mas enquanto a gente está vivendo essa angústia, que muitas vezes paralisa, a gente está deixando um monte de outras coisas que a gente poderia estar olhando. De onde vem essa dor? O que que eu posso fazer com isso? Tá tudo bem, sabe, às vezes a gente realmente tá tão frustrado com essa situação que a gente poderia nossa, eu poderia estar fazendo. Eu poderia já estar realizando esse sonho. Eu poderia já, por exemplo, no meu caso, eu tive muitas oportunidades antes de ser mãe, de ter começado uma faculdade e me formado. Mas antes eu não tinha o meu diagnóstico de TDAH, hoje eu tenho, né, um diagnóstico de TDAH. E eu estava conversando com a minha tia, ela é psicóloga, o marido dela é psiquiatra, e eles me falaram: "Você teve todo esse trajeto, eu comecei várias faculdades e não terminei, e tudo isso foi por conta do meu TDAH". Eu sempre ficava: "Mas se eu tivesse, né, terminado, hoje minha condição de vida seria outra, hoje, né, seria outra coisa, minha vida seria outra". Tá, mas não foi. Eu viver esse processo de estar fazendo uma graduação agora, me faz entrar em contato com essa realidade, que é a que eu tenho. Essa aqui é a Amanda, sou eu. A minha realidade é essa. Eu estou fazendo uma faculdade com 32 anos. Então, é essa configuração que se instala na minha vida. É isso aqui que eu tenho até agora. É essa possibilidade. E a possibilidade que você tem é a única que você tem. E é o que que você vai fazer com isso? É sair dessa nossa mente que está completamente destruída pelas nossas cobranças, pelos nossos traumas, pelas redes sociais, totalmente consumida por isso, nós não somos, nossa cabeça ela não é uma rede social que a gente vai passar o vídeo pro próximo, né? Deixa eu passar aqui, ó, o próximo Reels. Não é. Então a gente tem que pensar, o que que eu vou fazer com isso agora? O que que eu tenho de importante que eu posso fazer agora? Você pode se autoconhecer. Agora você pode olhar o que está doendo. Agora você pode, por exemplo, se o seu sonho é fazer uma faculdade de psicologia, agora você pode ler livros sobre autoconhecimento, ler livros sobre filosofia, porque a psicologia, durante a faculdade você vai perceber isso. A psicologia bebe muito da filosofia. Você pode mergulhar em filósofos, por exemplo. Você já vai entrar na faculdade com uma base teórica maravilhosa. Então você aceitar o momento que você tem e o que que você pode fazer com isso. É o famoso fazer do limão uma limonada. E a gente vai aceitando esse processo que se dispõe para nós agora. É isso aqui que eu tenho. Nós estamos nessa sociedade que nos cobra, capitalista, que a gente fica nessa cobrança de performance o tempo inteiro, que a gente precisa ser o melhor e performar e mostrar para todo mundo que a gente está fazendo alguma coisa. E isso acaba, às vezes a gente nem tá pensando, não é com essa cabeça que a gente pensa de que eu preciso mostrar. Mas é uma coisa que a gente acaba achando que a gente precisa performar, às vezes nem é para mostrar, mas é porque a gente vê outras pessoas performando, outras pessoas fazendo e outras pessoas realizando sonhos dos quais você gostaria. Mas tudo é um processo. É um processo você estar onde você está. E a aceitação, ela faz parte disso. Você aceitar o seu momento presente agora e dar o seu melhor, dar o melhor que você tem com o recurso que você tem. Isso não é um papo de fazer com que você produza, não é esse papo. É de você realmente buscar pela sua saúde mental, porque isso é buscar a saúde mental. Não é Alice no País das Maravilhas, que você vai viver num mundo encantado, não. É você aceitar a condição que você tem hoje. A condição que você tem hoje é essa. O que que eu vou fazer com isso? Porque a gente fica nessa loucura de ter que fazer e acontecer e tal, e a gente se perde, né? A gente se perde nisso, nessa comparação, nessa dor, nessa ansiedade, nessa angústia que dói o peito. E eu falo pra vocês que eu conheço tanto essa dor que só de falar, só de estar conversando aqui com vocês sobre isso, eu tô sentindo isso agora, agora. Eu sei que é difícil, eu sei que não é um processo fácil, mas existem coisas que você pode fazer durante esse caminho. Não só coisas de ativamente, né, de você pegar e ler um livro, mas de você se autoconhecer durante esse processo. Amanda, mas agora, o que que eu faço para me autorregular quando eu estou demais? Assim, você percebe que você tá assim
ansiosíssima, às vezes metendo os pés pelas mãos, e você quer logo fazer esse imediatismo, né. Eu penso assim, se você vamos lá, você tá tão imediatista assim, você quer logo fazer, logo acontecer e não sei o quê. Quando você chega nesse processo, a gente conquista aquilo que a gente queria, quando a gente chega com esse pensamento imediatista, essa ansiedade, atropelando tudo e não olhando e não se olhando durante todo esse processo, a conquista perde a graça. Então pode acontecer de você chegar com tanto tesão e aí quando você conquistar, quando você conseguir, você desanima. Por isso que é importante todo esse autoconhecimento e todo esse estudo e todo esse olhar para dentro e todo esse acolhimento dessa dor durante a sua espera, durante todo esse caminho. Porque quando você chegar aonde você quer chegar, você já vai ter preparado a sua mente para receber aquilo e fazer boas coisas com aquilo que você está recebendo. Como eu falei, eu sempre fui muito imediatista, muito, muito ansiosa. A faculdade, por mais que, nossa, era meu sonho estar fazendo a faculdade de psicologia. E mesmo assim, todo dia eu tenho que me lembrar que era o meu sonho, para não perder esse tesão. Porque para desanimar e pensar: "Putz, ainda tem 5 semestres que eu vou ter que fazer para terminar essa faculdade. Aí eu ainda tenho 2 anos e meio pela frente para conseguir concluir essa faculdade". Se eu for pensar assim, eu desanimo. Por quê? Porque falta muito. Então eu preciso estar com a cabeça forte, preciso fazer exercícios hoje que vai me sustentar até o final nessa minha decisão. Porque existem percalços, existem coisas que eu ainda vou passar que eu nem sei, que em momentos eu posso falar assim: "Ai, meu Deus, que canseira", e eu posso desistir. Porque o imediatismo ele anda com a desistência. Porque o imediatista, ele quer o quê em troca? Falando de neurotransmissores, a dopamina. Nós, imediatistas, a gente, quer essa liberação de dopamina. Quando a gente conquista alguma coisa que a gente quer muito, a gente libera a dopamina. A dopamina dá é gostoso, né, dá prazer para o cérebro. Mas a partir do momento que a gente consegue, essa dopamina vai se perdendo. Então a gente precisa se autorregular durante esse processo, fazer coisas que fazem bem pra gente, fazer coisas que a gente vai, conseguir se nutrir emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, né, pra gente não se perder nesse caminho. Tem exercícios corporais que a gente pode fazer para liberar essa tensão. Musculação, corrida, dança. Existe uma psicologia que eu gosto muito, que eu penso muito em fazer meu TCC sobre esse cara, que é o William Reich, que fala que ele é da terapia Reichiana, é uma terapia corporal. Existe a psicologia, né, Reichiana. Faz manobras de tensões para liberar tensões corporais. Se vocês quiserem pesquisar, tem muitas informações na internet. E é maravilhoso. Se a gente conseguir liberar e trabalhar o nosso corpo para liberar essas tensões, essa ansiedade, e conseguir escrever, e conseguir ler sobre, você pode passar essa sua ansiedade, essa sua expectativa e esse seu imediatismo e focar nele em coisas que você sabe que isso você vai ter resultados lá na frente, mas também em coisas que você vai conseguir aliviar essa angústia enquanto você está no processo. Eu torço muito, muito por você, que você consiga enxergar que o imediatismo ele vai ter essa parte boa que é você ficar super empolgado, mas você precisa olhar com carinho para ele. Da onde está vindo isso aqui? O que está alimentando isso aqui? As redes sociais, provavelmente? A minha ansiedade, as coisas que já falaram para mim, as minhas crenças? E o que eu vou fazer com isso? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado desse conteúdo e que você acalme o seu coração, porque a sua hora também vai chegar. Um beijo, até o próximo vídeo.